Como você se sentiria se você fosse uma pessoa importantíssima para uma questão teológica ou para uma questão do seu trabalho e você não fosse reconhecido pelo que você fez, mas uma outra pessoa fosse reconhecida no seu lugar? Bom, é sobre essa pessoa que nós vamos tratar hoje. É sobre o Felipe Melanchthon. Ou Philipp Melanchthon, para os alemães, né? Ele foi uma pessoa extremamente importante. Ele nasceu em 1497 e ele foi uma das figuras mais importantes da Reforma Protestante. E ele ficou conhecido como o professor da Alemanha. Imagine a intelectualidade ou o poder que esse homem tinha na questão dos estudos, dos ensinos. E esse homem também ele teve uma enorme contribuição à organização do ensino cristão e escolar. Ele foi um líder intelectual luterano. Ele entra na faculdade de arte com 12 anos de idade, muito incentivado pelo seu tio-avô. Nossa, mas entrar na faculdade com 12 anos de idade parece meio estranha essa informação, né? Mas naquela época, as pessoas que queriam fazer ensino ou queriam estudar, principalmente teologia, filosofia, eles precisavam fazer uma outra faculdade antes. Então você não entrava direto para uma faculdade, era necessário você fazer uma outra faculdade antes. E essa faculdade, ela literalmente precisava ser uma faculdade de arte. Naquela época, você saía da escola e ia para fazer essa faculdade antes de entrar na faculdade que você queria. Isso era com 17 anos. Felipe Melanchthon, ele entra com 12 anos de idade. Um prodígio, um estudioso, uma pessoa extremamente inteligente. Só que ele não dá sequência aos seus estudos, porque os seus mestres e os seus professores entendem que ele ainda não tinha a maturidade para dar aula ou ensinar outras pessoas, sendo que ele tinha lá os seus 15, 16 anos. Então era necessário ele esperar um pouco mais para que ele pudesse começar a lecionar e que ele pudesse dar continuidade aos seus ensinos. Em 1519, o seu tio-avô ele indica a Universidade de Wittenberg para que ele pudesse dar aula nessa faculdade. É importante nós salientarmos e entendermos que o Philip, eu vou falar Philip porque fica mais fácil do que falar o nome dele todo, ele era uma pessoa extremamente estudiosa do grego e do hebraico. Ele conhecia muito essas línguas originais porque o seu tio-avô o incentivava a estudar. Quando ele vai para essa faculdade de Wittenberg, ele conhece uma pessoa extremamente importante lá. Você consegue chutar quem é, mais ou menos? Sim, essa pessoa mesmo que você acabou de falar aí na sua casa. Lutero. E ali com Lutero ele começa a aprender muitas coisas. E Lutero, pelo seu lado, ele começa a aprender grego com Philipp Melanchthon. Então ele literalmente ele dá aula de grego para Lutero. Olha a importância desse homem. Lutero ele não era tão bom nas línguas originais. Ele começa a estudar, ele começa a aprender com o Philipp Melanchthon. Ele começa a dar aula para o próprio Lutero. Lutero vendo o seu ensino, vendo como ele era uma pessoa que era intelectual, até porque a questão intelectual naquela época era extremamente importante. As pessoas inteligentes, elas tinham as pessoas de fora tinham uma outra visão sobre quem era inteligente, para quem sabia falar, para quem sabia se portar. Tinha aulas de oratória. Sabendo Lutero que Philipp Melanchthon, ele tinha essa visão, ele tinha esse braço nessa questão intelectual, Lutero pega para ser o seu braço direito. E aí ele começa a ser uma pessoa extremamente importante para o luteranismo e para a reforma protestante. Muitos consideram Felipe Melanchthon como o primeiro teólogo sistemático da reforma. E o que é uma teologia sistemática? O sistemático é aquilo que nós estudamos, é a questão da teologia teórica. Então você estudar a Bíblia, você estudar sobre os anjos, sobre os demônios, você estudar as escrituras, é a teologia sistemática que é diferente da teologia prática. E lembra aquilo que eu falei no início para vocês? Ele realmente não concordava com tudo que Lutero falava. Mas uma coisa muito interessante desse homem, e eu acho que é uma lição para nós, ele nunca se opôs a Lutero. Ele sempre esteve junto com Lutero. Mesmo que ele não concordasse com tudo, ele sempre esteve junto e sempre esteve trabalhando com certeza para o avanço do reino e para o avanço da reforma protestante. Philipp Melanchthon, diferente de outros reformadores, e isso é uma questão que é muito admirável dele, ele nunca buscou bater de frente com outras linhas. Pelo contrário, ele sempre buscou harmonia. Então ele sempre buscou trabalhar junto, tentando entender e tentando colocar as duas linhas e para que todo mundo ornasse para o mesmo objetivo, que era o avanço do reino. Outra coisa importante dele,
Ele era um homem conhecido como reformador silencioso. Diferente de Zwinglio, diferente de Calvino, que eles eram homens que buscavam um confronto, homens que buscavam essa questão que não concordava e ia para cima nos debates. Muito pelo contrário. Philippe Melanchthon, ele era um reformador silencioso, apaziguador. Muito provavelmente um homem que era confortável estar perto. Ele foi muito importante na organização da teologia e da educação protestante. E uma coisa que é muito importante, você que é professor de crianças, você deve seu emprego a esse homem. Ele organizou o ensino cristão para crianças. Melanchthon ajudou a estruturar programas escolares que incluíram o ensino da leitura, a memorização do Pai Nosso. Se você sabe a memorização do Pai Nosso hoje desde criança, dê graças a esse homem. Foi ele que incentivou nós decorarmos essa oração. Ele também nos ensinou a estudar o credo apostólico, aquilo que nós estudamos desde criança nas EBDs, e o aprendizado dos 10 mandamentos. Sabe você que estuda desde criança na EBD, ou na escola dominical, né, de manhã ou à noite, e aí você precisa decorar os 10 mandamentos? Philippe Melanchthon que incentivou esse ensino e a decoração dos 10 mandamentos. Uma coisa muito importante que ele defendeu: toda criança deveria aprender a ler. Toda criança. Isso não deveria ficar apenas com os ricos ou apenas com os mais velhos. As crianças precisariam ler também. Porque para ele, ler era essencial. E por que era essencial? Porque permitia o acesso direto à Bíblia e fortalecia a fé pessoal. Formava cristãos responsáveis. E essa visão ajudou a impulsionar a alfabetização infantil em regiões protestantes. Então essa questão da leitura, ela é extremamente importante. A questão da educação, ela é extremamente importante para a reforma protestante. Porque é importante nós lembrarmos que a reforma protestante ela começa nas universidades. Ela começa no ensino. Por quê? Para os reformadores, a educação ela era o poder. Porque a ideia da Igreja Católica é: tira o ensino, tira a Bíblia de todo mundo e nós ficamos com o poder e aquilo que nós falamos vai ser lei, como nós falamos no outro vídeo anterior da pré-reforma. E não, eles entendem que as crianças precisavam ler porque elas precisavam ler a Bíblia. Porque a Bíblia mudaria, faria a tal da metanoia, como Paulo nos ensina lá no texto de Romanos. Melanchthon também criou modelos de organização escolar por níveis. Ele propôs dividir os alunos conforme a fase de aprendizagem. Então, por exemplo, os iniciantes, eles estão na alfabetização. Os leitores estão no intermediários. Os alunos avançados, eles estão em gramática. Essa estrutura influenciou o modelo moderno de progressão escolar. E onde isso começou? Nas igrejas, na Reforma Protestante. Então, se hoje a gente tem esse modelo até hoje, que a criança ela começa com uma alfabetização, ela parte para uma questão intermediária e depois ela vai para a questão gramatical avançada, graças a Philippe Melanchthon. Então você é professor de gramática, você é professor de português, você é professor de leitura, agradeço Philippe Melanchthon, que é por conta dele que nós tivemos toda essa divisão. Outra coisa que ele defendeu, a formação integral das crianças. Para Melanchthon, a educação precisaria desenvolver a fé, o caráter, a disciplina e o conhecimento intelectual. Ele entendia que a educação não era apenas transmitir conteúdo, mas era formar um ser humano completo. Claro que hoje, no decorrer da história e no decorrer dos tempos, a gente se afastou um pouco disso. É claro que, infelizmente, as pessoas acham que a educação é só você chegar e jogar conteúdo em cima da pessoa. Mas naquela época eles entendiam que a educação podia moldar o ser humano por completo. E cá entre nós, não é isso que Deus nos ensina no Antigo Testamento? É isso que Melanchthon ele traz. Ele influenciou escolas protestantes por séculos. Os seus livros didáticos e currículos foram usados até o século XVII e ajudaram a moldar sistemas educacionais inteiros na Europa. Philippe Melanchthon. A importância de Melanchthon para a educação infantil está em 3 pilares principais: a valorização da alfabetização desde cedo, o ensino bíblico estruturado para crianças e organização pedagógica por etapas de aprendizagem. Ele que sistematizou tudo isso. Ele ajudou a estabelecer a ideia,
hoje comum de que educar crianças é essencial para formar uma igreja e uma sociedade saudável. Se hoje nós conseguimos entender dentro da igreja que o ensino infantil ele é extremamente importante porque nós ensinamos crianças para não remendar adultos, foi por conta de Melanchthon. Ele que deu essa importância para nós. Se hoje nós conseguimos entender dentro da igreja que a educação infantil ela é extremamente importante, porque a criança ela não é o futuro da igreja, ela é o presente da igreja, porque a criança ela também influencia dentro da igreja. Foi por conta de Melanchthon. Se hoje você leva o seu filho na escola e ele tem um programa de aprendizagem, de leitura, de como ele consegue alcançar níveis, foi por conta de Melanchthon. Ele realmente foi um reformador silencioso. Muito provavelmente você que está assistindo esse vídeo, você nunca ouviu falar dele. Pode ser que você conheça algumas coisas, mas eu acredito que você não sabia de todas essas informações. Ele foi um homem extremamente importante para nós. Ele foi um reformador extremamente importante para nós. Foi um reformador silencioso. Foi o professor da Alemanha. E graças aos seus ensinos, graças à sua fé, e graças a tudo aquilo que, pela graça de Deus, o concedeu, hoje nós colhemos os frutos de tudo aquilo que ele plantou há séculos passados. É isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Esse é o nosso vídeo. Espero que você tenha curtido. Comente, compartilhe, coloque aí no seu Instagram, coloque aí nas suas páginas, mande para outras pessoas. Realmente, ele foi um homem que pensou à frente da sua época, mas não graças ao seu cérebro apenas, mas pela graça de Deus que nos concedeu e que o concedeu. Hoje nós colhemos os seus frutos até hoje. Que Deus abençoe.